Apareceu para você gravação iniciada? Já. Essa vai Buna... ser boa. Vamos lá. Buna Dimiatsia, que é Fátima? Que... Spasiba. Isso você não está entendendo nada. Tem uma galera que trabalha offshore, que entende, sabe do que eu estou falando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse Leandro Verdão Responde. Sobre os problemas e também as situações engraçadas que a gente passa nessa diferença de língua e de cultura a bordo das unidades offshore. Fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que você vai dar boas risadas. Para isso eu trouxe meu amigo aqui, Gerson Luiz, do canal Dinheiro na Bolsa. Faz seu jabá aí, Gerson, para a galera que está chegando. Que é isso. Satisfação imensa, né? Claro, né? Poder participar pela primeira vez no quadro com o Leandro Verdão, né? O cara mais conhecido aí da rede social. Gerson é meu brother, meu irmão. Marinheiro também, como eu. Tem um canal lá. Dinheiro na Bolsa, o nome do canal, Gerson? Dinheiro na Bolsa com Gerson Luiz, né? O canal a gente fala tudo sobre finanças, investimentos, educação financeira, tudo para levar aí, né, o melhor conteúdo para as pessoas. Só vídeo top. Quem quiser já vai lá vendo. E você que está chegando aqui, já deixa o like, já se inscreve no canal, não se esqueça de já fazer isso. Depois eu vou lembrar você, mas já chega, já inscreve logo. Aí a gente vai falar de que hoje, Gerson? Rapaz, de tudo um pouco, se tratando da questão da comunicação, né? Dos momentos engraçados, porque quando a gente está a bordo, meu amigo, vou te falar, quando a gente não sabe nem um beabá aí de outra língua, a gente sofre, viu? Só quem sabe é quem não passa. Mas aprende roendo o osso. Aprende muito. E quem não sabe, a gente rala, né? Quantas vezes você já fez alguma coisa errada porque o cara falou, você entendeu A e era B? Oxe, misericórdia. Rapaz, eu tenho acho que umas 2 histórias ou 3 aqui para contar que eu vou te contar. É engraçado. Você vai contar. Eu estava conversando com o Gerson, offline, e aí a gente começou a lembrar desses casos. Eu falei, não, peraí, a galera, o mundo merece saber, porque é muito engraçado as paradas que a gente passa por causa da língua e por causa da diferença de cultura também. Nas embarcações que eu trabalho hoje, o Gerson também, e no mundo offshore como um todo tem diferentes nacionalidades, né? A gente tem americano, plataforma de perfuração tem muito americano, tem inglês, escocês, polonês, francês, lituano, romeno, filipino, que a gente fala muito filipino tem indiano demais, indiano. Então, às vezes, não é só falar inglês. Você tem que falar inglês. E entender todas essas línguas aí. Entender o inglês desses caras, porque quem conhece, quem trabalha com indiano, sabe, o inglês do indiano é um inglês, o inglês do escocês é outro inglês, o inglês do romeno é outro inglês. E tem uns caras que juram que falam inglês e eles estão falando inglês entre si, mas que fala com a gente, você não entende. Esse cara tá falando que língua. Tem uma coisa interessante, né, que a gente que é brasileiro percebe, é que mesmo que a gente fale errado, eles não se importam. Né? Pelo menos muitos eles não te criticam. Isso assim é uma vantagem porque você nunca vai ter vergonha de falar com eles. Mesmo falando errado, isso é eles bom. Entendem o que a gente quer falar. Entendeu? Agora a questão é, quando eles falam errado, será que a gente consegue entender o que é que eles querem? Porque eu vou te falar, muitas vezes eles tentam até falar português e às vezes a gente não consegue entender a mensagem. É mais fácil se ele tivesse falado inglês do que mesma coisa é a gente. Da mesma forma. Agora, acaba se criando um terceiro idioma, que não é nem português, nem o inglês, nem a língua do cara. Aí alguma coisa que a gente acaba criando ali. Mas uma parada que você falou é importante. Eu sempre falo pra galera que quer aprender inglês. A vergonha é o nosso maior inimigo. Quando você está treinando na prática, já sabe do que eu estou falando. Já quando chegou lá no... Eu recebi esse menino, primeiro embarque dele. Chegou lá, não tinha trabalhado com tanto estrangeiro assim, tinha trabalhado muito com indiano, né? Indiano. E aí, pô, meu Deus. Indiano, meu parceiro, era só tipo chucria, é só indiano, até o inglês é o quê? Ok. E aí, falei, calma que vai pegar. O lance é não ter vergonha. Porque quando você. É o que você está falando aí.
os caras falam errado pra caramba, tenta falar português, falam um monte de coisa errada, mas não estão nem aí, estão falando, e a Então, gente está entendendo e o trabalho vai rolando e coisa e tal. Então, quando a gente vê isso na prática, a gente acaba perdendo a vergonha de falar inglês também. E aí, quando você tem esse gatilho de perder a vergonha de falar inglês, você acaba começa a aprender mais, muda tudo. Aprendi mais. Você perde a Aprendi mais. vergonha, você parece que é outra pessoa falando o inglês, que o mesmo inglês que você sabia ontem. Você perdeu a vergonha, você virou essa chave, você já parece outra pessoa, você já fala mais desenrolado, já fala sem medo, porque você viu que não precisa ter vergonha. Além das situações, né, que te forçam a aprender, né? Porque quando você não sabe, você é obrigado a buscar o conhecimento daquilo que você quer aprender. Isso ajuda bastante. E no ramo offshore, onde a gente trabalha, isso já é comum. Vai ter sempre alguma situação, uma palavra, uma frase, algum trabalho que você vai dizer o que é que ele falou para fazer o que mesmo. E você vai ter que procurar o seu melhor amigo, que é o Google Tradutor. E o pior, quando você pergunta ao colega, né? Tá os dois colegas na sala lá, aí o supervisor fala, não, faz isso aí, fala lá, né? O bife, né? Não sei o que, aí o cara, ok, aí sai os dois. Tá um achando que o outro entendeu. É desse jeito. Aí chega lá pra executar o trabalho. Não, ele falou ele isso, falou? não, mas acho que é aquilo. Não, mas não era pra jogar fora. Não, acho que foi pra guardar. Ih, cara, e aí, e agora? No final das contas, não entenderam nada. Entenderam nada. Isso acontece muito, muito. Acontece quando o cara tem vergonha. Tem que deixar de ter vergonha e falar o quê? Repete. Isso aí que você está falando, uma coisa para a galera aqui que é muito importante, é que, por mais que você não entenda, não tenha medo de perguntar. De novo, porque uma coisa que eu já reparei, eles não se importam se você não está entendendo. O importante é que você consiga realizar o trabalho. Se não estiver entendendo, pergunta. Porque eles melhor do que fazer errado. Pelo menos a maioria. Eu não sei a partida para cima, né? Para cima, eu não sei se vai ter a paciência, né? De te esperar, de te explicar melhor. Mas a maioria sempre vai tentar te explicar até a paciência esgotar, acredito. Não, mas de qualquer forma, é melhor do que fazer errado. Melhor fazer errado. No ruim, depois de tanto tentar não entender, o cara pega e te mostra. Me mostra lá, então, que eu não estou entendendo. Né? Mas aí, nesse meio campo, a gente passa por muita situação engraçada. Que é a galera, geralmente, que não é de língua nativa, a gente fala muito do inglês a bordo, mas não é porque a gente vai trabalhar sempre com americano ou com inglês, né? A gente vai trabalhar, como eu falei, com romeno, com filipino, com indiano, com polonês, com etc. E a galera a língua materna não é inglês, né? Então eles vão falar também cheio de sotaque, cheio do jeito deles, né? Quem nunca ouviu um indiano falar sorry, sorry, sorry? Não. Teve uma vez que eu falei de um vídeo aqui. Porque eu não tô lembrando, desculpa te cortar, não tô lembrando. Pô, caramba, fugiu da minha mente. Agora, no último embarque, o Omar Sharif estava até contando uma história lá, ele tentando. O indiano estava querendo uma. Como é que eu posso falar o nome? Rapaz, eu não vou lembrar direitinho. Era uma borboletazinha para apertar. Sabe? Sim. Uma porca borboleta. Só que o cara chegou lá, o indiano, para tentar falar com ele, perguntando, né? Se ele tinha, né? Butterfly, o nome eu não sei específico. Aí ele ficou. Butterfly nut. É isso, só que ele não fala nut. Ele falava outra palavra. Não fala. Irmão, ele falou que foi uma briga do caramba para tentar entender o sotaque do cara. Por exemplo, o filipino não consegue falar. É o quê? Acho que é o L. O L não sai o L do inglês. Não sai o L, acho que é isso aí, eu tô falando isso aí. E aí o cara tenta falar e aí ele fala uma palavra que tem L e você fica, o quê? E você não entende. Mas aí com muito tempo trabalhando, e aí você começa a entender que aquilo ali é aquela outra coisa. Por isso que eu falei, é a terceira língua, cara. Hoje em dia, tem uma terceira língua lá a bordo, que quando chega a galera nova, aí o nosso chefe fala assim, não, levar. Aí eu falo para você levar, o que é que você entende? Fala para mim. Você vai pegar o material. Não, você vai pegar e vai levar. Levar o martelo. Você vai levar. O cara vai perguntar a você, por que você trouxe? Você falou levar, não, levar. Só que para ele, levar é deixar. Aí ele fala, levar. Aí, tipo, o cara fica assim, não, ele tá mandando deixar. Eu disse, pô. Só que eu já entendi. Olha,
Olha quem já passou por isso aqui. Quem já passou por isso aqui. Muito. E aí tinha um monte de coisa. Não, levar. Aí o cara vem atrás, aí o chefe parte na Cheio de frente. coisa na mão, E no aí vai braço. outro cheio de coisa na Porque mão você não... levando. Porque aí depois eu falei, expliquei pra tu. Levar porque live em inglês. Live não, É deixar. Só é que para eles não falam deixar. livre, eles falam levar. O cara botou na mente dele e não tem quem explique isso. Esse é romeno. E não tem quem explique isso. Que o live é a tradução para o português é o levar. É, Então, quando ele fala levar, é porque deixa a porra lá, não leva não. não leva, não. É desse jeito. Para Ai, entender é fogo, irmão. e quando mistura? Tem várias vezes quando mistura. Porque tem uma Oxi, galera que é esforçada. Pô, eu tenho uns mestres queridos que são esforçados, né? Que tenta falar. Tipo assim, eu tenho um mestre que já teve experiência com muita gente que fala espanhol, trabalhou muito tempo no México. Então ele tenta falar ali, ele mete um espanhol no meio do inglês para ver se ajuda, né? E aí fica engraçado pra cacete. engraçado, dá um nó na mente, porque você já imaginou uma frase com várias palavras, uma em inglês, uma em português, uma em inglês e português, para você fazer a tradução disso, é complicado, Como é entendeu? que é? Como é que é aquele nosso supervisor falava lá quando ele queria saber se tinha acabado o trabalho? Ele perguntava se Fineiro tá lá? Fineiro tá lá? Will Fineiro tá be? lá? Will be É. Aí ele Fineirá? falava, o Will Be Fineiro tá lá? Aí eu tipo ficava, sabe? Aí eu, mas aí a gente vai convivência, vai aprendendo, mas assim, o importante é que o trabalho foi realizado. Fineirá? Fineirá? E aí tem um que fala assim, quando acabou o trabalho, não, finita lá a música, finita lá a música. Aí você sabe, não, ele quer dizer que acabou o trabalho, porque, né, e assim vai. Os caras usam muito de onomatopeia, eles fazem o som das coisas que eles querem dizer, porque Dizer. às vezes a palavra ninguém vai entender, então ele vai lá e faz o som e fica engraçado pra Rapaz, cacete. falando em entender, eu tava andando pelo convés e um cara chegou para falar comigo. E tipo assim, meu irmão, aquele ali, eu tento. Sabe quando você tá na calçada e você atravessa para não passar do lado? Pronto. Eu disse, caramba, quando ele veio falar comigo, eu não acredito, me lasquei. Me lasquei. Me lasquei. Quando ele falou, eu só balancei a cabeça. Eu só entendi quando ele falou o nome do outro colaborador. Só isso. Eu falei, ok. Fui lá no outro colaborador e perguntei, tá precisando de alguma ajuda? Não, não, tá tudo ok. Valeu, então. Eu vou embora. Eu não sabia o que era. Até hoje tu não sabe o que ele Até hoje falou. eu não sei o que é. Até hoje, irmão. Eu digo, meu Deus do céu. Ai, ai. Ainda bem que foi tranquilo. Mas Tu sério, ele falou. falou um bocado. Eu, hã? Eu Era fiquei chefe, naquela. era chefe grande. Não era nem do meu departamento, não. Era de Ah, outro tá. departamento. Só que aí, tipo, eu digo, vou lá ver o que é que o outro cara quer. Porque eu acho que ele que falou que o cara precisava de alguma ajuda. Só que o jeito que ele fala pra dentro, sabe? Aquela acento que é diferente. Você sabe, é diferente. Não é aberto. É pra dentro, entendeu? Aí o caramba, pra dentro, meu irmão. Aí, rapaz, é Cada, fogo. cada nacionalidade tem um sotaque, tem um jeito diferente de É. falar, de se expressar. É difícil, é difícil. Não, Você lembra de muito, mais muito. alguma história? Lembro de uma história, rapaz. Não é questão do entender, é de saber mesmo. Pensa. Agora, a história foi engraçada. Eu estava fazendo um serviço e um material, uma peça que é. Eu vou falar em português, você vai saber. Uma trena. Não precisa falar em inglês agora, não, tá? O nome é o Tá, seu tá, tá, nome. tá. Uma trena. Uhum. O 02 chegou e pediu uma trena. Só que, tipo, até aquele dia, eu não sabia o que era trena em inglês. Aí é que tá, a gente aprende. Errando, a Então, a gente gente aprende. aprende. Eu voltei correndo na sala, né, no escritório, para Que pegar. porra que é essa que ele tá Não, eu, falando? eu, eu falei, ok, desci, sem saber nada. Sem saber nada. Trena. Não, quem O- perguntou como? ok, Google. Como é Não, trena em não, inglês? não, 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 mas eu não sabia que era treina. Ah, não Aí eu sabia. fui, liguei lá para a ponte, para falar com alguém, né? Aí um camarada de Deus estava lá em cima, não é porque estava no alto, não, porque estava lá em cima mesmo. Atendeu, disse, meu irmão, ainda bem que você atendeu. Me socorre. O que foi que aconteceu? Eu disse, calma, deixa eu te explicar. O cara me pediu uma parada. E eu E disse, aí tu só que eu tinha não que sei. falar em inglês do jeito que você Não, entendeu.
Então, aí, olha a resenha. Eu fui e falei para ele o seguinte: eu não sei o nome, mas eu vou te dizer com o que parece. Tu lembra de Malhação? Então, não tem aquela menina que cantava Marjorie este ano? Aí ele disse, a palavra é mais ou menos assim, Messeru. Eu não sei, meu irmão. Eu falava para ele não tá falando treina, não. Como é que é treino em inglês? Aí ele falou, aí eu disse, meu irmão, é Messeru. Aí eu não sabia. Aí eu disse, eu só lembrei de Mestre este ano, Mestre este Mas ano, Mestre este Luciano, ano, que é Mestre, pra galera que não sabe, é measure é tape. Mestre. Measure É. tape, de medida, Só né? que ele só Measure pediu uma tape. Mestre, tá ligado? Mestre. Aham. É Aí eu measure. disse, pô, eu só lembrava de Marjorie. Sério, o cara, na moral, eu tive que improvisar para explicar o cara o nome, mas deu certo. Desde aquele dia, nunca mais esqueci. É Nunca isso mais. aí, é isso aí. Quando a gente não tem vergonha de errar, a gente erra, é corrigido e nunca mais esquece, cara. Isso Não, tanto para não o tem como português, para o esquecer. inglês, qualquer coisa. Quando você não tem vergonha e tem a humildade de ser corrigido de boa, você não esquece mais. Isso é Você verdade. acha que aquilo marca de uma forma que tu não esquece mais, tá ligado? Não, isso é bom, pô, isso é bom. Assim, como eu falei no início, né? Às vezes a gente é botado à prova e a gente fica naquela cabeça, poxa, como é que eu vou falar isso se eu não sei? E muitas vezes você pergunta a alguém, se informa, faz uma pesquisa e você aprende. O bom é que quando você tem pessoas do teu lado que vai te ajudar, quando não tem, o cara tem que se virar. Mas assim, pô, é muitas coisas engraçadas. Quantas vezes a gente assistiu? Tu lembra de uma situação muito atrás, quando a gente estava na sala e o cara falando com o colaborador lá? E ele, Ok. ok. Aí, tipo, desde aquele dia eu vi que eu precisava também. É uma coisa que você falou, é o autoconhecimento. Você tem que entender que você precisa. Aí entra a questão da humildade, de o cara, né, ter paciência, porque não é difícil, né? Não é difícil. É difícil quando você não dá os primeiros passos. Como, por exemplo, uma parada que aconteceu com a gente, com nós dois. Eu sei falar inglês, e aí E você muito bem, né? E aí você chegou lá no navio e tal, você falava alguma coisa, mas você teve a humildade de falar, não, se eu errar, pode me ensinar, por favor, Verdão, me ensina de boa. Claro, com Porque certeza. se eu fizer isso com qualquer pessoa, eu viro o cara arrogante, não se faz isso, né? É. Agora, se o cara tem a humildade e fala, não, o que ele falou? A gente acabou de sair de uma reunião, falou, Verdão, eu entendi até aqui, isso aqui eu não entendi, me explica. E o cara tem a humildade de ouvir. Hoje em dia, como é que é teu inglês? Do Não, 100% melhor tranquilo. do que Bem, era bem melhor antes. do que no início, bem melhor. Por causa da questão da confiança. Muito tempo você fica sem falar, Uhum. você perde a confiança. Hoje em dia, não, pô. Vai fazer 3 anos na empresa já. E graças a Deus, assim, a tendência é evoluir, né? Mas é aquela questão. Sem, Você tem que sem estudar. vergonha, sem Se ficar vergonha, só dependendo de bordo, entendeu? Você fica limitado a fica aprender limitado. só o que é funcional, Não né? é. A conversação em si, o diálogo em si, já não vai existir direito por causa dessa questão. Exatamente. E assim, eu sei que meu inglês tem um monte de falhas. Quando você estuda, e aí eu vou falar com os estrangeiros, o feedback que eu recebo deles é maravilhoso, como se eu fosse o cara do inglês. Porque para eles tá bom pra caramba, porque eles estão Uhum. acostumados com aquele basiquinho, por exemplo. O romeno que vai falar português com a gente lá, ele não estuda. Ele pega as palavras no ar ali Palavra solta, e isso usa é. com a gente. Então fica aquela coisa engraçada, né? Mas aí você está falando desse caso do cara lá, ok. Eu já vi gente se dar muito mal, não foi pouco mal, não, por causa disso. O cara não entender, ter vergonha de falar que não entendeu, né? Ainda falava que falava inglês e só fazia isso, ok. E saía partir desembestado para fazer o trabalho. E aí fazia o trabalho errado uma vez, duas, três, chegou uma hora que não deu mais. Ou seja, o chefe prefere que a gente pergunte até Pergunta. ter certeza e execute E até hoje, bem tá? executado. Até hoje é assim, pergunte. Não entendeu? Pergunte. Claro, pô. Não faz errado, até hoje. Então, assim, isso é o que deixa o ambiente mais tranquilo, que você percebe, pô, calma aí. Se é para não fazer errado, então vou perguntar. E uma hora acontece. Mas a gente vê muita coisa engraçada. Eu já passei essa situação. Eu não estou lembrando de outra agora, mas eu tinha uma outra que eu lembro que aconteceu comigo. Mas depois, se eu lembrar, eu falo ainda aqui no vídeo. Se não der, vai ficar para uma próxima. Mas essa é a questão, né, da importância dos momentos engraçados
que a gente vivencia a bordo, né? Por essa questão do acento, né, da gíria, do jeito de falar, da entonação da pessoa. Entendeu? Só quem sabe. Quando você passa, a gente percebe que. Eu conto uma história. E se você que está vendo a gente aqui já tem alguma história, deixa nos comentários que a gente lê, a gente vai ver, botar num próximo vídeo, alguma coisa assim. Ou então chama para você para contar aqui. Comenta aí já uma história que você tenha parecida com isso. Né? Eu achava que falava inglês, Gerson, no meu primeiro embarque no offshore, há 11 anos, 12 anos atrás. Aí eu achava que falava inglês, né? Embarquei numa plataforma só com o pessoal de Louisiana, o pessoal do redneck, aquela galera braba que fala inglês mascando fumo, tá ligado? Meu irmão, o cara passou pelo corredor. Não, fala inglês? Não, fala inglês, beleza. E tal. O cara passou pelo corredor, falou com um colega meu. Beleza, o cara passou, não falou comigo. Aí depois que ele passou, eu falei, esse cara é da onde? É o que? Russo? É o que? Alemão? O quê? Americano, pô. O que língua que ele tá falando? Tá falando inglês. Eu falei, não, impossível. Esse cara não fala inglês, não. E é por aí, cara. E eu fiquei, cara, eu virei um idiota. Eu falei, caralho, eu não sei falar inglês, mano. Porque eu não entendo esses caras, meu irmão. Aí devagarinho você vai conseguindo pegar ali que é uma outra língua, é o inglês com fumo na boca do cara que mora lá no Texas e tal. É outra língua. É outra língua, é outro inglês. Não tem pra onde correr, não. E por aí vai. É igual o inglês do filipino. Jesus. Trabalhei muitos anos, cara, conheci grandes marinheiros filipinos, gente boa pra caramba. E, mas você tem que pegar o inglês deles. Tem aquela história clássica do Dog Dog em Yak Yak My Per Nation. Tu conhece essa história? Essa Eu história já ouvi clássica. por lá, mas não conheço a história, não. Já ouvi o jargão aí. Dog Dog em Yak Yak My Per Nation é a história do cara que tava querendo se explicar pro. A história não tem muito a ver, não. A frase que é legal. Se explicar pro supervisor, né, que tava com a perna mancando, o supervisor. Aí não. Dog Dog, Nhaque Nhaque, My Pernation. Ou seja, O é cachorro por aí. mordeu. Ele queria falar que o cachorro mordeu a perna dele? Só que perna não é Pernation, Não é mordeu perna. não é Nhaque Nhaque, mas todo Pelo mundo menos o saiu cachorro ele entendendo. acertou, o dog. Nossa, pelo menos o cachorro, ou seja, todo mundo saiu entendendo. O chefe saiu rindo e ele ficou de boa. Agora a história que tu ficou de lembrar, lembra aí pra gente contar a final. Caramba, meu camarada. Tem a do Will Be. Olha só essa frase. Will Be Finerá tá lá. Como é que é? É isso aí mesmo. O Will Funeral tá lá. Não tem mais, não. Não, aí depende muito da situação. Aí depende mais do que vai vir depois, né? Ele tá falando que quando nós terminar, né? Só que tá lá, é tipo assim, quando nós terminar lá, É entendeu? pra ir para outro lugar. Mas aí Põe o depende do que vai. bifineira, tá lá. Você não tem nada. É língua nenhuma. É língua Mas nenhuma. a gente entende, a A gente gente sabe o que entende. é, não adianta não. Agora, pode falar 10 vezes, eu vou tranquilo. Tranquilo, Até eu entendeu? entender antes, que É a linguagem que se cria ali na hora, né? Mas é como você falou, é uma terceira linguagem, né? A da comunicação offshore, né? Não, e tem uns caras, tem esse meu amigo que fala que é inglês e fala um pouco de espanhol. Ele fala umas paradas que é muito engraçada, mas que todo mundo entende, né? Minhas amigas, entra um monte de homem na sala e fala minhas amigas, e todo mundo, porque ele não consegue mudar o artigo, tá Não ligado? consegue. Não Não consegue consegue, falar amigos. amigos. Então é minhas amigas e tal. E aí por aí vai. É maneiro demais. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu Se a gente, também. se a gente demorar a lembrar, depois o editor dá um corte aí, não tem problema não. Como é que ele fala, cara? É muito gente boa esse Boston que tá lá. Tá com você lá, onde você tá Tá, trabalhando agora? tá com a gente lá, tá com a gente lá. Pô, eu não tô conseguindo lembrar. Meu irmão, tinha uma parada, eu não tô conseguindo Foda que lembrar. quando a gente acabar de gravar, a gente vai lembrar de um monte de coisa. Vai lembrar. Porque a gente acha que é muita. E outra, a gente, poxa, vai passando, vai vindo coisas novas, a gente acaba esquecendo, né? Porque faz muito tempo. Isso foi bem antes da pandemia. Esse Boston fala número uno, verdade, número uno. Todo mundo é número 1, todo marinheiro é o número Todo. 1. Todo ele, número 1. Ai, ele é muito gente boa, cara.
Caramba, mas é bom, mas é bom. Tirando isso assim, o restante é interessante, né? Assim, o cara só não aprende, né, se não quiser, né? Mesmo com esses erros, o cara ainda consegue absorver algumas coisas. O ruim é tipo assim, eu falo por mim, lá em casa, né, a minha esposa ela fala inglês e trabalha com isso. Então, quando às vezes ela me vê falando errado, que às vezes eu estou em terra, quando eu estou na folga, eu acabo falando com o outro no WhatsApp, aí ela vai lá e me corrige, ó, não é assim. Mas é porque de tanta gente ouvir, a gente não coloca a frase, sabe, no tempo verbal certo. Às vezes é para falar Isso, passado, a gente fala presente. O cara isso. entendeu. O cara sabe do que eu estou falando. Isso Mas, acontece muito. mas o correto não, é o vício, entra no vício, né? Isso acontece demais, cara. Assim, mas é aquilo. A gente se preocupa muito com isso. Com o outro brasileiro, o que o outro brasileiro vai achar do meu inglês? Ou vai achar. Não se preocupe com isso, cara. Não se preocupe. Primeiro, se É. preocupe em Nunca. falar, em comunicar. E o que os outros vão achar, deixa para lá. Né? Se você tiver humildade, você vai acabar aprendendo e tal, até com o que o outro Aprende, vai pô. achar. Rapaz, Não quando, tem que quando ter eu comecei a vergonha. ouvir inglês pela primeira vez, o cara falava Petrobras. Eu não sabia nem que tava falando. Eu, não, eu não sabia nem o que ele estava tentando falar Petrobras. Eu nem entendia o que era Petrobras em inglês, que é português, o que ele É tá o quê? falando assim, não, Petrobras, pô, eu digo, tá, não entendi. É normal, não tem como, cara. A gente só aprende na prática, se você não estudar, né? Como não foi meu caso. Eu nunca estudei em escola, nunca fiz o curso, mas estudava em casa, né? Com a esposa e tudo mais. Então, assim como o Verdão falou, não tenha medo e, poxa, fala, desprende, destrava, que isso é muito importante, acredite. Pelo menos se você souber falar o seu nome, certo? A sua função, pelo menos isso, entendeu? E prazer de conhecer, o cara já vai ficar, ok, Oh, tá. Acabou assim. esse cara fala inglês pra caramba. Meu irmão, na hora, ele vai logo perguntar, qual é o seu nome? Acabou, você já sabe o seu nome. Você vai responder. E Agora, quando, qual a sua e quando ele volta, ele acha que tu fala muito inglês, aí volta aí. Blá, 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 e você? Hã? Hã? Tela Aí azul. você fala, a little English. Repeat, please. Sorry? Sorry? Aí de Sorry. novo, sorry? Aí o cara fala a segunda vez, daí a terceira, sorry? Não, ok. Aí Deixa vai pra embora, lá. cara. Deixa Deixa pra pra lá lá. pra falar com outro. Aí. Tem esse truque também. Será que tem gente que dá o truque, né? Fala, finge que não entendeu pra não fazer a parada? O segredo é você entender o início, o meio e o fim. Acabou-se. Ou seja, tudo. É que nem um papagaio. Você repete, ok, vou fazer isso. Ok, e só repete a frase que o cara disse. Acabou-se. Você já deu uma acrescentada na resposta. Ah, o cara fala assim, Gerson, vai varrer tal lugar. Aí você, ok, varrer tal lugar. Pronto. O Acabou-se. cara falou, pô, esse cara entendeu Esse cara tudo. é fera, esse cara entende tudo. Não sabe ele. Ai, ai. Ai. Eita, resenha da porra. Mas pô, é gostoso, é gostoso. Essa resenha. Engraçado é a gente ver É que nem aconteceu. A gente tá no rádio e escuta o cara chamando o companheiro de trabalho. Eu já passei muito por isso. Você sabe disso, a gente trabalhava junto. Eu falava, Verdão, entra na fonia, Verdão. Se tu vê que eu não respondi, entra na fonia porque eu tô pedindo help e eu não quero demonstrar. Você sabe disso. Então acontece isso. E a gente fica ouvindo. E hoje eu passo por isso lá, quando você não tá mais lá. Algumas vezes eu até passo, né? Percebo, caramba. Aí eu vou e respondo. Porque às vezes acontece, né? O cara lá não fala muito, entende, mas pelo rádio tudo fica mais difícil pelo rádio. Entendeu? Tudo porque você sabe, a comunicação fica mais difícil. Então a gente, pô, eu fico só lembrando desses momentos, caramba. Eu já entro na fonia, não, ele tá indo. Eu vou atrás do cara e, ó, o cara tá mandando ir lá, tá fazendo isso. Pra Mas é ajudar, né? aquilo. Tem colega que pode ficar chateado, né? A gente só consegue fazer isso com um colega que tem a humildade de entender. Ó, não, ó, ele tá É, pedindo não sei o que pra você aí, cara. Ah, não, sim, valeu, obrigado aí. isso é Tem gente que verdade. vai ficar com o orgulho ferido e tal, que isso Ainda é vai pior. falar mal do cara, pode ter É, certeza disso. é. Ainda vai queimar o cara aí.
Ai, ai. Ainda vai falar, não gira em volta de você, não. Entendeu? É folga. Entendeu? Olha só, se você gostou desse vídeo, se você tem história boa para contar, comenta aqui que a gente provavelmente vai gravar a parte 2, porque Com assim que a gente certeza. terminar de gravar, a gente vai lembrar de um monte de história, né. E aí vou chamar também americano quando ele tiver desembarcado para gravar, e todo mundo que te lembrar dessas histórias, para a gente vir contar aqui as histórias engraçadas que as línguas nos traz. Certo, Gerson? Lembrou daquela que você tinha que estar tentando lembrar? Não, não lembrei, meu irmão. Não lembrei. Entendeu? Deixa para próxima. Na próxima, se eu lembrar, eu vou tentar anotar para poder não esquecer, porque é muita coisa, meu. É muita Anota, coisa. vamos anotar para a gente gravar o parte 2. Parte 2, é Valeu, isso meu aí. parceiro. Valeu, eu que agradeço aí, meu irmão. Tá bom? Até a próxima aí. Valeu, galera. Fica com Deus aí. Pede pra galera se inscrever no canal, deixar o Pô, like é aí. isso aí, pô. Não pode esquecer, olha só. Vai lá, o link. Ó, bota meu link na descrição aí. Pô, dá Vou uma botar, vou moral, né? botar, vou botar o link do Vai estar. canal do Gerson. Só se inscrever lá, tá certo? Falo tudo sobre economia, investimento. Se tiver alguma dúvida, o que for, bota lá, assiste os vídeos, se inscreve, compartilha também e vamos aprender a investir melhor aí, né? O nosso dinheiro, isso é muito importante. Isso aí. Deixa o like também nesse vídeo se você não Pô, aí deixou no até de... o agora. vídeo foi, Se ó, inscreve no canal. calma aí. Ó, eu já vi lá a média lá. Você é um cara que, graças a Deus, tá tendo uma boa visualização. Ó, no mínimo 100 like, né, pô? Galera, vamos dar uma força ao canal aqui. No mínimo 100 like nesse vídeo, porque foi maneiro e foi gostoso de gravar com vocês e vocês gostaram, que eu tenho certeza disso. Então, ó, 100 like aí no vídeo aí para poder fortalecer. Valeu? Valeu, meu parceiro. Um abraço, galera.